A Paixão, segundo G.H. Clarice Lispector. Estou procurando, estou procurando. Estou tentando entender, tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi. Tenho medo dessa desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelo fato de não a saber como viver, vivi uma outra? A isso queria chamar de desorganização e teria segurança de me aventurar porque saberia depois para onde voltar, para a organização anterior. A isso prefiro chamar de desorganização, pois não quero me confirmar no que vivi. Na confirmação de mim, eu perderia o mundo como eu tinha, e sei que não tenho capacidade para outro. Se eu me confirmar e me considerar verdadeira, estarei perdida, porque não saberei onde engastar meu novo modo de ser. Se eu for adiante nas minhas visões fragmentárias, o mundo inteiro terá que se transformar para eu caber nele. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi e voltei a ser uma pessoa que eu nunca fui. Voltei a ter o que eu nunca tive, apenas as duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar, mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma e sem sequer precisar me preocupar. Estou desorganizada porque perdi o que não precisava. Nesta minha nova covardia, a covardia, o que de mais novo já me aconteceu, é a minha maior aventura. Essa minha covardia é um campo tão amplo que só a grande coragem me leva a aceitá-la. Na minha nova covardia, que é como acordar de manhã na casa de um estrangeiro, não sei se terei coragem de simplesmente ir. É difícil perder-se. É tão difícil que provavelmente arrumarei depressa um modo de me achar, porque achar-me seja de novo a mentira de que vivo. Até agora, achar-me era já ter uma ideia de pessoa e nela me engastar. Nessa pessoa organizada eu me encarnava e nem mesmo sentia o grande esforço de construção que era viver. A ideia que eu fazia de pessoa vinha de minha terceira perna, daquela que me plantava no chão. Mas e agora? Estarei mais livre? Não. Sei que ainda não estou sentindo livremente, que de novo penso porque tenho por objetivo achar, e que por segurança chamarei de achar o momento em que encontrar um meio de saída. Porque não tenho coragem de apenas achar um meio de entrada. Oh, sei que entrei sim, mas assustei-me porque não sei para onde dá essa entrada, e nunca antes eu me havia deixado levar, a menos que soubesse para o quê. Ontem, no entanto, perdi durante horas e horas a minha montagem humana. Se tiver coragem, eu me deixarei continuar perdida. Mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo. Não sei me entregar à desorientação. Como é que se explica que o meu maior medo seja exatamente em relação a ser? E, no entanto, não há outro caminho. Como se explica que o meu maior medo seja exatamente o de vir vivendo o que for sendo? Como é que explica que eu não tolere ver só porque a vida não é o que eu pensava, e sim outra, como se antes eu tivesse sabido o que era? Por que é que ver é uma tal desorganização? É uma desilusão. Mas desilusão de quê? Se sem ao menos sentir, eu mal devia estar tolerando minha organização apenas construída? Talvez desilusão seja o medo de não pertencer mais a um sistema. No entanto, se deveria dizer assim: ele está muito feliz porque finalmente foi desiludido. O que eu era antes não me era bom, mas era desse não bom que eu havia organizado o melhor, a esperança. De meu próprio mal, eu havia criado um bem futuro. O medo agora é que meu novo modo não faça sentido? Mas por que não me deixo guiar pelo que for acontecendo? Terei que correr o sagrado risco do acaso.
e substituirei o destino pela probabilidade. No entanto, na infância as descobertas terão sido como num laboratório onde se acha o que se quer achar? Foi como adulto então que eu tive medo e criei a terceira perna? Mas como adulto teria a coragem infantil de me perder? Perder-se significa ir achando e nem saber o que fazer do que se for achando. As duas pernas que andam, sem mais a terceira que prende. E eu quero ser presa. Não sei o que fazer da aterroradora liberdade que pode me destruir. Mas enquanto eu estava presa, estava contente. Ou havia aquela coisa sonsa e inquieta em minha feliz rotina de prisioneira. Ou havia aquela coisa latejando, a que eu estava tão habituada que pensava que latejar era ser uma pessoa. É? Também, também. Fico tão assustada quando percebo que durante horas perdi minha formação humana. Não sei se terei uma outra para substituir a perdida. Sei que precisarei tomar cuidado para não usar subrepticiamente uma nova terceira perna, em que em mim renasce fácil como capim, e a essa perna protetora chamar de uma verdade. Mas é que também não sei que forma dar ao que me aconteceu, e sem dar uma forma, nada me existe. E, e se a realidade é mesmo e nada existiu? Quem sabe nada me aconteceu? Só posso compreender o que me acontece, mas só acontece o que eu compreendo. Que dei do resto? O resto não existiu. Quem sabe nada existiu. Quem sabe me aconteceu apenas uma lenta e grande dissolução. E que minha luta contra essa desintegração está sendo esta, a de tentar agora dar-lhe uma forma contorna o caos, uma forma da construção, a substância amorfa, a visão de uma carne infinita e a visão dos loucos. Mas se eu cortar a carne em pedaços e distribuí-los pelos dias e pelas fomes, então ela não será mais a perdição e a loucura, será de novo a vida humanizada. A vida humanizada, eu havia humanizado demais a vida. Mas como faço agora? Devo ficar com a visão toda, mesmo que isso signifique ter uma verdade incompreensível? Ou dou uma forma ao nada, e este será o meu modo de integrar em mim a minha própria desintegração? Mas estou tão pouco preparada para entender. Antes, sempre que eu havia tentado, meus limites me davam uma sensação física de incômodo. Em mim, qualquer começo de pensamento esbarra logo com a testa. Cedo fui obrigada a reconhecer, sem lamentar, os esbarros de minha pouca inteligência, e eu desdizia o caminho. Sabia que estava fadada a pensar pouco, raciocinar me restringia dentro de minha pele. Como, pois, inaugurar agora em mim o pensamento? E talvez só o pensamento me salvasse. Tenho medo da paixão. Já que tenho de salvar o dia de amanhã, já que tenho que ter uma forma porque não sinto força de ficar desorganizada, já que fatalmente precisarei enquadrar a monstruosa carne infinita e cortá-la em pedaços assimiláveis pelo tamanho de minha boca e pelo tamanho da visão de meus olhos, já que fatalmente sucumbirei à necessidade de forma que vem de meu pavor de ficar indelimitada, então, que pelo menos eu tenha coragem de deixar que essa forma se forme sozinha como uma costa que por si mesma endurece, a nebulosa de fogo que se esfria em terra, e que eu tenha a grande coragem de resistir à tentação de inventar uma forma. Esse esforço que farei agora para deixar subir à tona um sentido, qualquer que seja, esse esforço seria facilitado se eu fingisse escrever para alguém, mas receio começar a compor para poder ser entendida pelo alguém imaginário. Receio começar a fazer um sentido, com a mesma mansa loucura que até ontem era o meu modo sadio de caber num sistema. Terei que ter a coragem de usar um coração desprotegido e de ir falando para o nada e para o ninguém, assim como uma criança pensa para o nada, e correr risco de ser esmagada pelo acaso. Não compreendo o que vi, e nem mesmo sei se vi, já que meus olhos terminaram não se diferenciando da coisa vista. Só por um inesperado tremor de linhas,
Só por uma anomalia na continuidade ininterrupta de minha civilização é que por um átimo experimentei a vivificadora morte. A fina morte que me fez manusear o proibido tecido da vida. É proibido dizer o nome da vida, e eu quase o disse. Quase não me pude desembaraçar de seu tecido, o que seria a destruição dentro de mim, de minha época. Talvez o que me tenha acontecido seja uma compreensão, e que para eu ser verdadeira, tenho que continuar a não estar à altura dela, tenho que continuar a não entendê-la. Toda compreensão súbita se parece muito com uma aguda incompreensão. Não, toda compreensão súbita é finalmente a revelação de uma aguda incompreensão. Todo momento de achar é um perder-se a si próprio. Talvez me tenha acontecido uma compreensão tão total quanto uma ignorância, e dela eu venha a sair intocada e inocente como antes. Qualquer entender meu nunca estará à altura dessa compreensão, pois viver é somente a altura a que posso chegar. Meu único nível é viver. Só que agora sei de um segredo, que já estou esquecendo. Ah, sinto que já estou esquecendo. Para sabê-lo de novo, precisaria agora remorrer. E saber será talvez o assassinato de minha alma humana. E não quero, não quero. O que ainda poderia me salvar seria uma entrega à nova ignorância. Isso seria possível. Mas ao mesmo tempo que luto por saber, a minha nova ignorância, que é o esquecimento, tornou-se sagrada. Sou a vestal de um segredo que não sei mais qual foi, e sirvo ao perigo esquecido. Soube que não pude entender, minha boca ficou selada, e só me restaram os fragmentos incompreensíveis de um ritual. Embora pela primeira vez eu sinta que meu esquecimento esteja enfim ao nível do mundo. Ah, e nem ao menos quero que me seja explicado aquilo que, para ser explicado, teria que sair de si mesmo. Não quero que me seja explicado que, de novo, precisaria da validação humana para ser interpretado. Vida e morte foram minhas e eu fui monstruosa. Minha coragem foi a de um sonâmbulo que simplesmente vai. Durante as horas de perdição, tive a coragem de não compor nem organizar, e, sobretudo, a de não prever. Até então eu não tivera coragem de me deixar guiar pelo que não conheço e em direção ao que não conheço. Minhas previsões condicionavam de antemão o que eu veria. Não eram as antevisões da visão, já tinham o tamanho de meus cuidados. Minhas previsões me fechavam o mundo. Até que por horas desisti, e por Deus tive o que eu não gostaria. Não foi ao longo de um vale fluvial que andei. Eu sempre pensava que encontrar seria fértil e úmido como vales fluviais. Não contava que fosse esse grande desencontro. Para que continue humana, meu sacrifício será o de esquecer? Agora saberei reconhecer na face comum de algumas pessoas que elas esqueceram e que sabem mais que esqueceram o que esqueceram. Eu vi, sei que vi porque não dei ao que vi o meu sentido, sei que vi porque não entendo, sei que vi porque para nada serve o que vi. Escuta, vou ter que falar porque não sei o que fazer de ter vivido. Pior ainda, não quero o que vi. O que vi arrebenta minha vida diária. Desculpa eu ter te dar isto. Eu bem queria ter visto coisa melhor. Toma o que vi. Livra-me da minha inútil visão e de meu pecado inútil. Estou tão assustada que só poderei aceitar que me perdi se imaginar que alguém me está dando a mão. Dar a mão a alguém sempre foi o que esperei de alegria. Muitas vezes, antes de adormecer, nessa pequena luta por não perder a consciência e entrar no mundo maior, muitas vezes, antes de ter a coragem de ir para a grandeza do sono, finjo que alguém está me dando a mão e então vou. Vou para a enorme ausência de forma que é o sono, e quando mesmo assim não tenho coragem, então eu sonho. Ir para o sono se parece tanto com o modo como agora tenho de ir para a minha liberdade. Entregar-me ao que não entendo será pôr-me à beira do nada. Será ir apenas indo.
e como uma cega perdida num campo. Essa coisa sobrenatural que é viver, o viver que eu havia domesticado para torná-lo familiar, essa coisa corajosa que será entregar-me, e que é como dar a mão mal assombrada de Deus, e entrar por essa coisa sem forma que é um paraíso. Um paraíso que não quero. Enquanto escrever e falar, vou ter que fingir que alguém está segurando a minha mão. Ou pelo menos no começo, só no começo. Logo que puder dispensá-la, irei sozinha. Por enquanto eu preciso segurar esta tua mão, mesmo que não consiga inventar teu rosto e teus olhos e tua boca. Mas embora decepada, esta mão não me assusta. A invenção dela vem de tal ideia de amor como se a mão estivesse realmente ligada a um corpo. Se não vejo, é por incapacidade de amar demais. Não estou à altura de imaginar uma pessoa inteira porque não sou uma pessoa inteira. E como imaginar um rosto se não sei de que expressão de rosto eu preciso? Logo que puder dispensar tua mão quente, irei sozinha e com horror. O horror será a minha responsabilidade até que se complete a metamorfose e que o horror se transforme em claridade. Não a claridade que nasce de um desejo de beleza e moralismo, como antes mesmo, sem saber, eu me propunha, mas a claridade natural do que existe, e é essa claridade natural o que me aterroriza, embora eu saiba que o horror, sou eu diante das coisas. Por enquanto estou inventando a tua presença, como um dia também não saberei me arriscar a morrer sozinha, morrer é do maior risco, não saberei passar para a morte e pôr primeiro pé na primeira ausência de mim. Também nessa longa e hora última, e tão primeira, inventarei a tua presença, desconhecida, e contigo começarei a morrer até poder aprender sozinha a não existir. E então eu te libertarei. Por enquanto eu te prendo, e tua vida desconhecida e quente está sendo a minha única e íntima organização. Eu que sem a tua mão me sentiria agora solta do tamanho enorme que descobri. No tamanho da verdade? Mas é que a verdade nunca me fez sentido. A verdade não me faz sentido. É por isso que eu a temia e a temo. Desamparada, eu te entrego tudo, para que faças disso uma coisa alegre. Por te falar, eu te assustarei e te perderei, mas se eu não falar, eu me perderei, e por me perder, eu te perderia. A verdade não faz sentido. A grandeza do mundo me encolhe. Aquilo que provavelmente pedi e finalmente tive, veio, no entanto, me deixar carente como uma criança que anda sozinha pela terra. Tão carente que só o amor de todo o universo por mim poderia me consolar e me acumular. Só um tal amor que a própria célula ovo das coisas vibrasse com o que estou chamando de um amor, daquilo a que na verdade apenas chamo, mas sem saber-lhe o nome. Terá sido amor o que vi? Mas que amor é esse tão cego como o de uma célula ovo? Foi isso? Aquele horror? Era isso, amor? Amor tão neutro que, não quero ainda me falar. Falar agora seria precipitar um sentido como quem depressa se imobiliza na segurança paralisadora de uma terceira perna. Ou estarei apenas adiando a começar a falar? Por que não digo nada e apenas ganho tempo? Por medo, é preciso coragem para me aventurar numa tentativa de concretização do que sinto. É como se eu tivesse uma moeda e não soubesse em que país ela vale. Será preciso coragem para fazer o que vou fazer, dizer, e me arriscar à enorme surpresa que sentirei com a pobreza da coisa dita. Mal a direi e terei que acrescentar: não é isso, não é isso. Mas é preciso também não ter medo do ridículo. Eu sempre preferi o menos ao mais, por medo também do ridículo. É que há também o dilaceramento do pudor. Adio a hora de me falar. Por medo? E por que não tenho uma palavra a dizer? Não tenho uma palavra a dizer. Por que não me calo então? Mas se eu não forçar a palavra, a mudez me engolfará para sempre em ondas. A palavra e a forma serão a tábua onde boiarei sobre vagalhões de mudez.
E se eu estou adiando começar, é também porque não tenho guia. O relato de outros viajantes, poucos fatos me oferecem a respeito da viagem. Todas as informações são terrivelmente incompletas. Sinto que uma primeira liberdade está pouco a pouco me tomando, pois nunca até hoje temi tão pouco a falta de bom gosto. Escrevi vagalhões de mudez, o que antes eu não diria porque sempre respeitei a beleza e a sua moderação intrínseca. Disse vagalhões de mudez, meu coração se inclina humilde, e eu aceito. Terei, enfim, perdido todo um sistema de bom gosto? Mas será este o meu ganho único? Quanto eu devia ter vivido presa para sentir-me agora mais livre somente por não recear mais a falta de estética, ainda não pressinto o que mais terei ganho. Aos poucos, quem sabe, irei percebendo. Por enquanto, o primeiro prazer tímido que estou tendo é o de constatar que perdi o medo do feio, e essa perda é de uma tal bondade, é uma doçura. Quero saber o que mais, ao perder, eu ganhei. Por enquanto não sei. Só ao me reviver é que vou viver. Mas como me reviver, se não tenho uma palavra natural a dizer? Terei que fazer palavra como se fosse criar o que me aconteceu? Vou criar o que aconteceu. Só porque viver não é relatável, viver não é vivível. Terei que criar sobre a vida, e sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação, é correr o grande risco de ser e de se ter a realidade. Entender é uma criação, meu único modo. Precisarei, com esforço, traduzir sinais de telégrafo, traduzir o desconhecido para uma língua que desconheço, e sem sequer entender para que valem os sinais. Falarei nessa linguagem sonâmbula que, se eu estivesse acordada, não seria linguagem. Até criar a verdade do que me aconteceu. Ah, será mais um grafismo que uma escrita, pois tento mais uma reprodução do que uma expressão. Cada vez preciso menos me exprimir. Também isto perdi? Não, mesmo quando eu fazia esculturas, eu já tentava apenas reproduzir, e não com as mãos. Ficarei perdida entre a mudez dos sinais? Ficarei, pois sei como sou. Nunca soube ver sem logo precisar mais do que ver. Sei que me horrorizarei como uma pessoa que fosse cega e enfim abrisse os olhos e enxergasse. Mas enxergasse o quê? Um triângulo mudo e incompreensível. Poderia essa pessoa não se considerar mais cega só por estar vendo um triângulo incompreensível? Eu me pergunto, se eu olhar a escuridão com uma lente, verei mais que a escuridão? A lente não devassa a escuridão, apenas a revela ainda mais. E se eu olhar a claridade com uma lente, como um choque, verei apenas a claridade maior. Enxerguei, mas estou tão cega quanto antes, porque enxerguei um triângulo incompreensível. A menos que eu também me conforme no triângulo que reconhecerá no incompreensível triângulo a minha própria fonte de repetição. Estou adiando. Sei que tudo o que estou falando é só para adiar. Adiar o momento em que terei que começar a dizer, sabendo que nada mais me resta a dizer. Estou adiando o meu silêncio. A vida toda adiei o silêncio. Mas agora, por desprezo pela palavra, talvez enfim eu possa começar a falar. Os sinais de telégrafo, o mundo eriçado de antenas e eu captando o sinal. Só poderei fazer a transcrição fonética. Há 3.000 anos desvairei-me, e o que restaram foram fragmentos fonéticos de mim. Estou mais cega do que antes. Vi, sim, vi, e me assustei com a verdade bruta de um mundo cujo maior horror é o que ele é tão vivo que, para admitir que estou tão viva quanto ele, e minha pior descoberta é que estou tão viva quanto ele, teria que alçar minha consciência de vida exterior a um ponto de crime contra minha vida pessoal. Para minha anterior moralidade profunda, minha moralidade era o desejo de entender, e como eu não entendia, eu arrumava as coisas. Foi só ontem e agora que descobri que sempre fora profundamente moral. Eu só admitia a finalidade. Para minha profunda moralidade anterior, eu ter descoberto que estou tão cruamente viva quanto essa crua luz que ontem aprendi. Para aquela minha moralidade, a glória dura de estar viva
É um horror. Eu antes vivia de um mundo humanizado, mas o puramente vivo derruba a moralidade que eu tinha? É que o mundo todo vivo tem a força de um inferno. É que o mundo todo vivo tem a força de um inferno. Ontem de manhã, quando saí da sala para o quarto da empregada, nada me fazia supor que eu estava no passo da descoberta de um império. A um passo de mim. Minha luta mais primária pela vida, mais primária, ia se abrir com a tranquila ferocidade devoradora dos animais do deserto. Eu ia me defrontar em mim com um grau de vida tão primeiro que estava próximo do inanimado. No entanto, nenhum gesto meu era indicativo de que eu, com os lábios secos pela sede, ia existir. Só depois é que me ocorreria uma frase antiga que totalmente se gravava há anos na minha memória, apenas o subtítulo de um artigo numa revista e que eu terminara por não ler. Perdida no inferno abrasador de um cânion, uma mulher luta desesperadamente pela vida. Nada me fazia supor o que eu ia, mas é que nunca fui capaz de perceber as coisas se encaminhando. Todas as vezes que elas chegavam ao ápice, me parecia com surpresa um rompimento, explosão dos instantes, com data, e não a continuação de uma interrupção. Naquela manhã, antes de entrar no quarto, o que era eu? Era o que os outros sempre me haviam visto ser, e assim eu me conhecia. Não sei dizer o que eu era, mas quero ao menos me lembrar que estava eu fazendo. Eram quase 10 horas da manhã, e há muito tempo meu apartamento não me pertencia tanto. No dia anterior, a empregada se despedira. O fato de ninguém falar ou andar e poder provocar acontecimentos alargava em silêncio esta casa onde, em semiluxo, eu vivo. Atardava-me à mesa do café, como está sendo difícil saber como eu era. No entanto, tenho que fazer o esforço de pelo menos ganhar uma forma anterior para poder entender o que aconteceu ao ter perdido essa forma. Eu me atardava à mesa do café, fazendo bolinhas de miolos de pão. Era isso? Preciso saber o que eu era. Eu era isto. Eu fazia distraidamente bolinhas redondas com miolo de pão e minha última e tranquila ligação amorosa dissolvera-se amistosamente com um afago, eu ganhando de novo o gosto ligeiramente insípido e feliz da liberdade. Isto me situa? Sou agradável, tenho amizades sinceras, e ter consciência disso faz com que eu tenha por mim uma amizade aprazível, o que nunca excluiu um certo sentimento irônico por mim mesma, embora sem perseguições. Mas, como era antes o meu silêncio, é o que eu não sei, nunca soube. Às vezes, olhando um instante e instantâneo tirado na praia ou numa festa, percebia com leve apreensão irônica o que aquele rosto sorridente e escurecido me revelava. Um silêncio. Um silêncio e um destino que me escapavam. Eu, fragmento e hieróglifo de um império morto ou vivo. Ao olhar o retrato, eu via o mistério. Não. Vou perder o resto do medo do meu mau gosto. Vou começar meu exercício de coragem. Viver não é coragem. Saber que se vive é coragem. Eu vou dizer que na minha fotografia eu via o mistério. A surpresa me tomava de leve. Só agora estou sabendo que era uma surpresa o que me tornava, e que nos olhos sorridentes havia um silêncio como só via em lagos, e como só ouvi no silêncio mesmo. Nunca então havia eu de pensar que um dia iria de encontro a este silêncio, ao estilhaçamento do silêncio. Olhava de relance o rosto fotografado e por um segundo naquele rosto inexpressivo o mundo me olhava de volta também inexpressivo. Este, apenas esse, foi o meu maior contato comigo mesma, o maior aprofundamento mudo a que cheguei, minha ligação mais cega e direta com o mundo. O resto, o resto eram sempre as organizações de mim mesma. Agora sei. Ah, agora eu sei. O resto era o modo como pouco a pouco eu havia me transformado na pessoa que tem o meu nome, e acabei sendo o meu nome. É suficiente ver no couro de minhas varizes iniciais, G, H, e eis-me. Também dos outros, eu não exigia mais do que a primeira cobertura das iniciais dos nomes. Além do mais, a psicologia nunca me interessou.
O olhar psicológico me impacientava e me impacienta. É um instrumento que só transpassa. Acho que desde a adolescência eu havia saído do estágio do psicológico. A GH viverá muito, quero dizer, viverá muitos fatos. Quem sabe eu tive algum modo pressa de viver logo tudo o que tivesse a viver para que me sobrasse tempo de viver sem fatos. De viver. Cumpri cedo os deveres dos meus sentidos, tive cedo e rapidamente dores e alegrias, para ficar depressa livre do meu destino humano menor e ficar livre para buscar a minha tragédia. Minha tragédia estava em alguma parte. Onde estava o meu destino maior? Um que não fosse apenas o enredo de minha vida. A tragédia, que é a aventura maior, nunca se realiza em mim. Só o meu destino pessoal era o que eu conhecia e o que eu queria. Em torno de mim espalho a tranquilidade que vem de chegar a um grau de realização a ponto de ser GH, até nas varizes. Também para minha chamada vida interior, eu adotara sem mentira a minha reputação. Eu me trato como as pessoas me tratam, sou aquilo que de mim os outros veem. Quando eu ficava sozinha, não havia uma queda, havia apenas um grau a menos daquilo que eu era com os outros. E isso sempre foi a minha naturalidade e a minha saúde e a minha espécie de beleza. Só meus retratos é que fotografavam um abismo? Um abismo. Um abismo de nada. Só essa coisa grande e vazia. Um abismo. Ajo como o que se chama de pessoa realizada. Ter feito a escultura durante um tempo indeterminado e intermitente também me dava um passo e presente que fazia com que os outros me situassem a mim mesma e se referissem como se alguém que faz esculturas que não seriam mais se tivesse havido menos amadorismo. Para uma mulher, essa reputação é socialmente muito. Incitou-me, tanto para os outros como para mim mesma, numa zona que socialmente fica entre homem e mulher, o que me dava muito mais livre para ser mulher, já que eu não me ocupava formalmente em sê-lo. Quanto à minha chamada vida íntima, talvez também tenha sido a escultura esporádica o que lhe deu um leve tom de pré-clímax, talvez por causa do uso de um certo tipo de atenção a que mesmo a arte diletante abriga, ou por ter passado pela experiência de desgastar pacientemente a matéria até gradativamente encontrar sua escultura imitante ou por ter tido, através ainda da escultura, a objetividade forçada de lidar com aquilo que já não era eu. Tudo isso me deu o leve tom de pré-clímax de quem sabe que, acustando os objetos, algo desses objetos virá, me será dado e, por sua vez, dado de volta aos objetos. Talvez tenha sido esse tom de pré-clímax o que eu via na sorridente fotografia mal-assombrada de um rosto cuja palavra é um silêncio inexpressivo. Todos os retratos de pessoas são um retrato de Mona Lisa. E é só isso que posso dizer a meu respeito? Ser sincera? Relativamente sou. Não minto para formar verdades falsas, mas usei demais as verdades como pretexto. A verdade como pretexto para mentir? Eu poderia relatar a mim mesma o que me lisonjeasse e também fazer o relato da sordidez. Mas tenho que tomar cuidado de não confundir defeitos com verdades. Tenho medo daquilo a que me levaria a uma sinceridade, a minha chamada nobreza, que omito, a minha chamada sordidez, que também omito. Quanto mais sincero eu fosse, mais seria levada a me lisonjear tanto com as ocasionais nobrezas, como, sobretudo, com a ocasional sordidez. A sinceridade só não me levaria a me vangloriar da mesquinhez. Essa eu omito, e não só por falta do alto perdão, eu que me perdoei tudo o que foi grave e maior em mim. A minha mesquinhez eu também a omito, porque a confissão me é muitas vezes uma vaidade, mesmo a confissão penosa. Não é que eu queira estar pura da vaidade, mas preciso ter o campo ausente de mim para poder andar. Se eu andar. Ou não querer ter vaidade é a pior forma de se envaidecer. Não, acho que estou precisando de olhar sem que a cor de meus olhos importe. Preciso ficar isenta de mim para ver. E é isso tudo o que eu era? Quando abro a porta a uma visita inesperada,
O que surpreendo no rosto de quem está me vendo à porta é que acabam de surpreender a mim e meu suave pré-clímax. O que os outros recebem de mim reflete-se então de volta para mim e forma a atmosfera do que se chama eu. O pré-clímax foi talvez até agora minha existência. A outra, a incógnita e anônima, essa outra minha existência, que era apenas profunda, era o que provavelmente me dava a segurança de quem tem sempre na cozinha uma chaleira em fogo baixo, para o que desse e viesse. Eu teria a qualquer momento água fervendo. Só que a água nunca fervera. Eu não precisava de violência. Eu fervilhava o suficiente para a água nunca ferver nem derramar. Não, eu não conhecia a violência. Eu nascera sem missão, minha natureza não me impunha nenhuma, e sempre tive a mão bastante delicada para não me impor um papel. Eu não me impunha um papel, mas me organizara para ser compreendida por mim. Não suportaria não me encontrar no catálogo. Minha pergunta, se havia, não era quem sou, mas entre quais eu sou. Meu ciclo era completo. O que eu vivia no presente já se condicionava para que eu pudesse posteriormente me entender. Um olho vigiava a minha vida. A esse olho, ora provavelmente eu chamava de verdade, ora de moral, ora de lei humana, ora de Deus, ora de mim. Eu vivia mais dentro de um espelho. 2 minutos depois de nascer, eu já havia perdido as minhas origens. Um passo antes do clímax, um passo antes da revolução, um passo antes do que se chama amor. Um passo antes de minha vida, que por uma espécie de forte ímã ao contrário, eu não transformava em vida, e também por uma vontade de ordem. Há um mau gosto na desordem de viver, e mesmo eu nem saberia, se tivesse desejado, transformar esse passo latente em passo real. Pelo prazer por uma coesão harmoniosa, pelo prazer avaro e permanentemente promissor de ter, mas não gostar. Eu não precisava do clímax ou da revolução ou de mais do que o pré-amor, que é tão mais feliz que amor. A promessa me bastava? Uma promessa me bastava. Quem sabe essa atitude ou falta de atitude também tenha vindo de eu nunca ter tido marido ou filhos, não ter precisado, como se diz, manter ou quebrar grilhões. Eu era continuamente livre. Ser continuamente livre também era ajudado pela minha natureza, que é fácil. Como e bebo e durmo fácil. E também, é claro, minha liberdade vinha de eu ser financeiramente independente. Da escultura, suponho, veio o meu jeito de só pensar na hora de pensar, pois eu aprendera a só pensar com as mãos e na hora de usá-las. Também da escultura intermitente ficara-me o hábito do prazer, a que por natureza eu já tendia. Meus olhos tanto haviam manuseado a forma das coisas que eu fora aprendendo cada vez mais o prazer, o enraizando-me nele. Eu podia, com muito menos do que eu era, eu já podia usar tudo, exatamente como ontem, a mesa do café me bastava para formar formas redondas de miolo de pão, a superfície de meus dedos e a superfície do miolo de pão. Para ter o que eu tinha, eu nunca precisara nem de dor, nem de talento. O que eu tinha não me era conquista, era dom. E quanto a homens e mulheres, quem era eu? Sempre tive uma admiração extremamente afetuosa por hábitos e jeitos masculinos, e sem urgência tinha o prazer de ser feminina. Ser feminina também me foi um dom. Só tive a facilidade dos dons e não o espanto das vocações. É isso? Na mesa onde me atardava porque tinha tempo, eu olhava em torno enquanto os dedos arredondavam o miolo de pão. O mundo era um lugar que me servia para viver. No mundo eu podia colar uma bolinha de miolo na outra, bastava justapô-las, e, sem mesmo forçar, bastava pressioná-las o suficiente para uma superfície se unisse a outra e se unisse a outra superfície. E assim, com prazer, eu ia formando uma pirâmide curiosa que me satisfazia. Um triângulo reto feito de formas redondas, uma forma que é feita de suas formas opostas. Se isso me tinha um sentido, o miolo de pão e meus dedos provavelmente sabiam. O apartamento me reflete. É no último andar, o que é considerado uma elegância. Pessoas de meu ambiente procuram morar na chamada cobertura. É bem mais que uma elegância, é um verdadeiro prazer. De Dala, domina-se uma cidade.
Quando essa elegância se vulgarizar, eu, sem sequer saber por quê, me mudarei para outra elegância? Talvez. Como eu, o apartamento tem penumbras e luzes úmidas. Nada aqui é brusco. Um aposento precede e promete o outro. Da minha sala de jantar, eu vi as misturas de sombra que preludiavam o living. Tudo aqui é réplica, elegante, irônica e espirituosa de uma vida que nunca existiu em parte alguma. Minha casa é uma criação apenas artística. Tudo aqui se refere, na verdade, a uma vida que, se fosse real, não me serviria. O que decalca ela, então? Real, eu não a entenderia, mas gosto da duplicata e a entendo. A cópia é sempre bonita. Um ambiente de pessoas semi-artísticas e artísticas em que vivo deveria, no entanto, me fazer desvalorizar as cópias, mas sempre pareci preferir a paródia. Ela me servia. Decalcar uma vida provavelmente me dava, ou dá ainda, até que ponto de se arrebentou a harmonia do meu passado. Decalcar uma vida provavelmente me dava segurança exatamente por essa vida não ser minha. Ela não me era uma responsabilidade. O leve prazer geral, que parece ter sido o tom em que vivo ou vivia, talvez viesse de que o mundo não era eu nem meu. Eu podia usufruí-lo, assim como também aos homens eu não as havia feito meus, e podia então admirá-los e sinceramente amá-los, como se ama, sem egoísmos, como se ama a uma ideia. Não sendo meus, eu nunca os torturava. Como se ama uma ideia. A espirituosa elegância de minha casa vem de que tudo aqui está entre aspas. Por honestidade, com uma verdadeira autoria, eu cito o mundo. Eu o citava, já que ele não era nem eu nem meu. A beleza, como todo mundo, uma certa beleza, era o meu objetivo. Eu vivia em beleza quanto a mim mesma, sem mentir nem ser verdadeira, como naquele momento em que ontem de manhã estava sentada à mesa do café. Quanto a mim mesma, sempre conservei a uma aspa à esquerda e outra à direita de mim. De algum modo, como se não fosse eu, era mais amplo do que se fosse. Uma vida inexistente me possuía toda e me ocupava como uma invenção. Somente na fotografia, ao revelar-se o negativo, revelava-se algo que, inalcançado por mim, era alcançado pelo instantâneo. Ao revelar-se o negativo, também se revelava a minha presença de ectoplasma. Fotografia é o retrato de um côncavo, de uma falta, de uma ausência. Enquanto eu mesmo era, mais do que limpa e correta, era uma réplica bonita, pois tudo isso é o que provavelmente me torna generosa e bonita. Basta o olhar de um homem experimentando para que ele avalie que eis uma mulher de generosidade e graça, e que não dá trabalho, e que não rói um homem, mulher que sorri e ri. Respeito o prazer alheio, e delicadamente eu como o meu prazer, o tédio me alimenta e delicadamente me come, o doce tédio de uma lua de mel. Essa imagem de mim, entre aspas, me satisfazia, e não apenas superficialmente. Eu era a imagem do que eu não era, e essa imagem do não ser me acumulava toda. Um dos modos mais fortes é ser negativamente. Como eu não sabia o que era, então não ser era a minha maior aproximação da verdade. Pelo menos eu tinha o lado avesso. Eu, pelo menos, tinha o não. Tinha o meu oposto. O meu bem, eu não sabia qual era. Então vivia com algum pré-fervor o que era o meu mal. E vivendo o meu mal, eu vivia ao lado avesso daquilo que nem sequer eu conseguiria querer ou tentar. Assim como quem segue a risca e com amor à vida de devassidão, e pelo menos tem o oposto do que não conhece, nem pode, nem quer, uma vida de freira. Só agora sei que eu já tinha tudo, embora do modo contrário, eu me dedicava a cada detalhe do não. Detalhadamente não sendo, eu me provava que eu era. Esse modo de não ser era tão mais agradável, tão mais limpo, pois, sem estar agora sendo irônica, sou uma mulher de espírito e de corpo espirituoso. À mesa do café, eu me enquadrava com meu bobe branco, meu rosto limpo e bem esculpido, e um corpo simples. De mim irradiava-se a espécie de bondade que vem da indulgência pelos próprios prazeres e pelos prazeres dos outros. Eu comia delicadamente o meu e delicadamente enxugava a boca com o guardanapo. É-se ela.
GH, no couro das valizes. Era eu. Sou eu ainda? Não. Desde já, calculo que aquilo que de mais duro da minha vaidade terá de enfrentar será o julgamento de mim mesma. Terei toda a aparência de quem falhou, e só eu saberei se foi falha necessária. Só eu saberei se foi a falha necessária. Levantei-me enfim da mesa do café. Essa mulher. Não ter naquele dia nenhuma empregada iria me dar o tipo de atividade que eu queria, o de arrumar. Sempre gostei de arrumar. Suponho que esta seja a minha única vocação verdadeira. Ordenando as coisas, eu crio e entendo ao mesmo tempo, mas tendo aos poucos, por meio de dinheiro razoavelmente bem investido, enriquecido o suficiente, ainda isso me impedisse de usar essa minha vocação. Não pertencesse eu por dinheiro e por cultura à classe a que pertenço, e teria normalmente tido o emprego de arrumadeira numa grande casa de ricos, onde há muito o que arrumar. Arrumar é achar a melhor forma. Tivesse eu sido empregada arrumadeira e nem sequer teria precisado do amadorismo de escultura, se com minhas mãos eu tivesse pedido e podido largamente arrumar. Arrumar a forma? O prazer sempre interdito de arrumar uma casa que me era tão grande que, ainda quando sentada à mesa, eu já começara a ter prazer no mero planejar. Olhara o apartamento. Por onde começaria? E também para que depois, na sétima hora, como no sétimo dia, ficasse livre para descansar e ter um resto de dia de calma. Calma quase sem alegria, o que me seria um bom equilíbrio. Com as horas de escultura eu aprendera a calma quase sem alegria. Na semana anterior, eu me divertira demais, frequentara demais, tivera por demais de tudo o que quisera e desejava agora aquele dia exatamente como ele se prometia, pesado, bom e vazio. Naquele eu faria o mais longo possível. Começaria talvez por arrumar pelo fim do apartamento. O quarto da empregada devia estar imundo, na sua dupla função de dormida e depósito de trapos, malas velhas, jornais antigos, papéis de embrulho e barbantes inúteis. Eu o deixaria limpo e pronto para a nova empregada. Depois da cauda do apartamento, iria aos poucos subindo horizontalmente até o seu lado oposto, que era o living, onde, como se eu própria fosse o ponto final da arrumação e da manhã, leria o jornal deitada no sofá e provavelmente adormecendo, se o telefone não tocasse. Pensando melhor, resolvi tirar o telefone do gancho e assim estava segura de que nada me perturbaria. Como direi agora que já então eu começara a ver o que só seria evidente depois? Sem saber, eu já estava na antessala do quarto, já começava a ver e não sabia. Vi desde que nasci e não sabia, não sabia. Dá-me a tua mão desconhecida, que a vida está me doendo e não sei como falar. A realidade é delicada demais. Só a realidade é delicada. Minha irrealidade e minha imaginação são mais pesadas. Decidida a começar a arrumar pelo quarto da empregada, atravessei a cozinha que dá para a área de serviço. No fim da área está o corredor onde se acha o quarto. Antes, porém, encostei-me à murada da área para acabar de fumar o cigarro. Olhei para baixo. 13 andares caíram do edifício. Eu não sabia que tudo aquilo já fazia parte do que ia acontecer. 1000 vezes antes o movimento provavelmente começara, depois se perdera. Dessa vez, o movimento iria ao fim, e eu não pressentia. Olhei a área interna, o fundo dos apartamentos para os quais o meu apartamento também se via como fundos. Por fora, meu prédio era branco, como lisura de mármore e lisura de superfície. Mas por dentro, a área interna era um amontoado oblíquo de esquadrias, janelas, cordames e enegrecimentos de chuvas, janelas arreganhada contra janela, bocas olhando bocas. O bojo do meu edifício era como uma usina, a miniatura da grandeza de um panorama de gargantas e cânions. Ali fumando, como se estivesse no pico de uma montanha, eu olhava a vista, provavelmente com o mesmo olhar inexpressivo de minhas fotografias. Eu via que aquilo dizia, aquilo não dizia nada, e recebia com atenção esse nada, recebia-o com o que havia dentro de meus olhos nas fotografias. Só agora sei de como sempre estive recebendo um sinal mudo. Eu olhava o interior da área. Aquilo tudo era de uma riqueza inaminada,
que lembrava da natureza. Também ali poder-se-ia pesquisar urânio e dali poderia jorrar petróleo. Eu estava vendo que só teria sentido mais tarde. Quero dizer, só mais tarde teria uma profunda falta de sentido. Só depois é que eu ia entender o que parece falta de sentido. É o sentido. Todo momento de falta de sentido é exatamente a assustadora certeza de que ali há o sentido, e que não somente eu não alcanço, como não quero porque não tenho garantias. A falta de sentido só iria me assaltar mais tarde. Tomar consciência da falta de um sentido teria sido sempre o meu modo negativo de sentir o sentido, fora a minha participação. O que eu estava vendo naquele monstruoso interior de máquina, que era a área interna do meu edifício, o que eu estava vendo eram coisas feitas, eminentemente práticas e com finalidade prática, mas algo da natureza terrível geral, que mais tarde eu experimentaria em mim. Algo da natureza fatal saíra fatalmente das mãos da centena dos operários práticos que havia trabalhado canos de água e de esgoto, sem nenhum saber que estava erguendo naquela ruína egípcia para a qual eu agora olhava com o olhar de minhas fotografias de praia. Só depois eu saberia que tinha visto, só depois, ao ver o segredo, reconheci que já o vira. Joguei o cigarro aceso para baixo e recuei um passo, esperando esperta que nenhum vizinho me acionasse ao gesto proibido pela portaria do edifício. Depois, com cuidado, avancei apenas a cabeça e olhei. Não podia adivinhar sequer onde o cigarro caíra. O despenhadeiro engolira-o em silêncio. Estava ali pensando? Pelo menos pensava em nada. Ou talvez na hipótese de algum vizinho me ter visto fazer o gesto proibido, que, sobretudo, não combinava com a mulher educada que sou, o que me fazia sorrir. Depois, dirigi-me ao corredor escuro que se